Que eu fico pensando muito, por exemplo, né, quando eu vejo os filmes do Spike Lee, eu brinco que o protagonista dos filmes é o Brooklyn. É sempre o Brooklyn, né? Ele não quer falar, ele não quer contar a história de ninguém, exatamente e tal. Óbvio, ele quer contar a história das pessoas negras, de algum modo, né? Mas eu acho que sempre o protagonismo ali é o Brooklyn, né? É sempre o Brooklyn, é sempre alguma coisa sobre o Brooklyn, é sempre... E aí, vendo o Lato Solo, eu fiquei pensando que o protagonista ali é a Terra, né? Que o protagonismo ali é disso que você chama de solo, né? Que começa com aquela definição ali, você quebra essa palavra lato solo e aí define um pouco, mas que quem protagoniza mesmo assim a sua realização é a Terra, né? E o que as pessoas vão fazendo com essa relação com a Terra, né? E como que a perda dessa relação mais direta, assim, né? Porque para as populações tradicionais, várias delas em diversas formas, né? A Terra é a pessoa, tipo, nós somos a Terra, né? Não tem distinção, nós somos o território, né? O território somos nós, assim. Então, por isso que não adianta você pegar uma comunidade quilombola, por exemplo, e jogar para outro lugar, não, porque a gente quer usar essa terra aqui agora e vocês podem viver em outro canto, né? Como acontece, assim, com vários casos, assim, em situações de luta por direitos, assim, a essa terra que, na verdade, é o território, né? E que são as pessoas que ali habitam. Então, tipo, você tirar aquilo é você matar as pessoas, necessariamente, né? E aí eu fiquei viajando muito nisso, porque são relações que se estabelecem a partir disso, dessa desconexão, digamos assim, né? Ou dos muitos sentidos que essa terra tem para aquelas pessoas que vão aparecendo, né? E aí você coloca assim, não é um filme de ficção. E aí eu queria ouvir um pouco você falando sobre essas relações e sobre as relações também dos outros elementos, né? Que não sei como você nomeia, a gente pode falar que são performáticos, que são, sei lá, os outros recursos, assim, que você usa e que parecem, em algum modo, que estão dialogando com esse não é uma história de ficção e que cria um efeito, assim, bem interessante para o filme. Massa. Interessante, porque eu comecei a pensar nesse filme em 2015. Já, basicamente, toda a estrutura do filme em 2015. E a gente gravou em 2016. Vai fazer 5 anos que gravamos. E de lá para cá, eu acho que eu também pensei um tanto de outras possibilidades de narrativa, expressivas e estéticas até, que foram se moldando. Posso te interromper rapidinho? Claro. Só para acrescentar, porque eu falei tanto, eu tenho esse péssimo costume de falar muito, mas eu queria também perguntar isso, né? Como que isso interferiu, assim, porque viajando lá no Spike Lee, né, ele acaba caindo numa repetição, digamos assim, que não é nunca uma repetição, é sempre uma coisa nova, né? E aí eu queria saber como suas outras produções dialogam com esse protagonismo, digamos assim, né, que eu observei, né, nesse filme. Sim. E aí, em 2015, 2016, isso estava muito forte para mim, assim, que eu queria fazer um filme. Na verdade, é algo que me sensibilizava muito por ter crescido aqui, depois de ter saído e ter voltado. E eu queria fazer cinema e queria fazer esse filme. E aí, quando eu comecei a pensar como é que eu posso fazer esse filme, me veio muito a possibilidade. A primeira coisa que veio na época foi a coisa do som, antes da imagem, inclusive, porque eu trabalhava, dava oficina de teatro na época e eu trabalhava no CRAS, trabalhava na escola particular, escola municipal, no
no condomínio Minha Casa Minha Vida, que eram todas regiões muito afastadas, assim. E aí, com isso, eu transitava bastante pela cidade e ouvia muitos sons quando eu ia trabalhar. E isso ficou muito latente por uns 6 meses, assim, eu ficava observando os sons e pensando que a história dessa cidade aqui, ela está sendo contada todo dia também, visualmente, mas primeiro me chamou a atenção os sons, assim, a BR-242 que atravessa aqui a cidade, que está no Lottossolo, logo no início, assim, é para mim muito simbólica na relação política de poder mesmo, assim, né? Pessoas não conseguem atravessar aquela BR e você vê e percebe quem são essas pessoas, a classe social, raça, e você vê também que outras pessoas conseguem facilmente atravessar em carros 4x4 e são vias muito largas. E aí isso está no som e na imagem, e aí eu comecei a perceber que a própria cidade, ela é essa história que é isso que eu sentia de incômodo, essas questões, elas estão aí. E aí comecei a pensar numa narrativa que fosse de imagens e sons. Não queria, nesse momento, fazer um filme que tivesse uma construção verbal de textos, até porque eu lembro isso lá em 2015 já era acirrado, hoje está mais ainda, que quando a gente constrói frases e falas, parece que as pessoas não estão muito a fim de escutar, né? Elas já vêm rebatendo, já vêm discutindo suas verdades feitas já, né? E eu pensei que um filme que fosse sensorial, através de imagens e de som, e a montagem também com o ritmo, né? Te levando a trazer sensações, e mais para o final do filme tem muito uma sensação agoniante, assim, né? Com a música e de angústia. Era uma forma de contar uma história que fosse passando por um lugar sensorial. Então, a performance que está no filme, uma estrutura performática também, e que sai desse registro mais documental, né, e entra no que seria algo mais ficcional mesmo, é uma construção ficcional, ela é, para mim, a partir da realidade, né, a partir desse lugar, mas enfatizando, a partir dessas vivências, dessas questões, enfatizando muito as sensações mesmo, né, elevando algo que fica no nosso inconsciente e que fica no nosso corpo quando a gente mora aqui, trabalha, e sempre é uma rotina muito exaustiva. A gente sempre vê, parece que todo mundo está numa correria, independente do que trabalha, do que faz, assim. Então, essa relação que meio que exaure, né, para uma cidade tão jovem, não tem uma relação cultural anterior, histórica, de memória, de lazer, de equipamentos culturais, de equipamentos de locais públicos, assim, para você ter o lazer e outras relações culturais. Eu acho que essa é uma sensação árida também, que vai exaurindo um pouco, parece que é uma cidade só de trabalho e de exploração, exploração da terra. Então, tudo isso eu achava que era mais forte trazer com a performance do que um texto, assim, né, falando exatamente sobre isso. E aí essa outra questão, da questão, digamos assim, de uma temática recorrente, até acho que há um mês atrás o Kiko Goifman, que é cineasta, ele estava numa consultoria com a gente na equipe, e ele perguntou assim, para a gente, né, e para mim especificamente, assim, se o que difere os, os projetos que eu já fiz desses outros que eu estou produzindo, né? Fica um pouco nessa repetição. Na verdade, eu acho que foi uma provocação para pensar realmente não de ser algo ruim você trabalhar com uma mesma temática e ampliar possibilidades, porque existem, acho que, muitas possibilidades, mas era mais como uma provocação para refletir o que de diferente está sendo feito nessas outras produções, né? Nessas outras possibilidades de cinema, de filmes. E isso tem me colocado a me debruçar bastante nisso, porque depois do Lato Sol eu lancei um outro curta, que é o Reduto, que circulou alguns festivais, está circulando alguns festivais, inclusive está na Visões Periféricas agora, e no festival. E o Trincheira, que é o longa que a gente está desenvolvendo, que é um longa documentário também,
com personagens aqui da cidade. E eu acho que tem uma possibilidade de abordar alguns caminhos que estão se aprofundando mais conforme eu vou amadurecendo também como pessoa que trabalha com cinema, como uma pessoa que vai entendendo esse local, esse tempo que eu vivi em Cachoeira, no curso de cinema, mas também com outras vivências com outras pessoas, fazem também com que me torne cada vez mais uma pessoa diferente, assim, acumulando outras experiências. Então, eu acho que são outros filmes que rondam o mesmo lugar e talvez, por enquanto, eu acabe falando mais essas temáticas, mas eu acho que cada filme está tendo uma possibilidade, assim, e acho que é importante, até porque aqui na Bahia, como a gente diga, a equipe que está nos filmes, acho que consegue perceber muito a importância e a urgência dessas temáticas também, mas, no geral, às vezes eu sinto que a questão da fronteira agrícola do agronegócio na Bahia não é tão debatida assim quanto poderia ser, né? Porque é uma questão que afeta o estado todo, se a gente for ver, né? Muitas pessoas migraram para cá, afeta a economia do estado e uma relação ambiental dentro da questão geográfica, né, do estado também. Então, eu acho que é importante trazer esses filmes para discutir, já que nosso estado realmente é tão plural e diverso, tem tanta questão que acontece aqui, né, na Bahia.